coisa aconteceu e, ao mesmo tempo, nada mudou. O mundo parece condenado há décadas a assistir a uma tragédia que se repete com uma triste regularidade. São ondas de violência e ódio que arrebentam em cima de pessoas inocentes. Israelenses e palestinos são vítimas de uma degradação de valores morais que todos dizem possuir. Mas a paz que todo ser humano precisa é sabotada por extremistas de diversas formas e de ambos os lados. Não se trata de fazer uma equivalência, mas reconhecer que inocência é algo que não cabe para nenhum dos dois lados. Um é forte, o outro é fraco. Um é rico, o outro é pobre. Um é próximo ao Ocidente, o outro bem mais distante. Um é democrático, o outro não é. Mas todo mundo sofre, sangra e morre. E a cada episódio de horror, a cada guerra, fica mesmo humanamente impossível perdoar. O ódio tem um gosto amargo. Eu não durmo de noite, porque eu não consigo pensar em outra coisa. Meus netos estão em horror, porque eles viram filmes de amigos deles sendo sequestrados. Ver pais sendo obrigados a verem os filhos estuprados e depois decapitados e depois queimados. Não dá para viver uma vida normal depois disso. Nesse momento, quem quiser ajudar o mundo, eu não digo nem Israel, porque eu sei que tem antissemita por aí que não quer ajudar Israel, mas quem quer ajudar o mundo a se livrar de monstros, a única coisa que eu peço é que nos deixe fazer o trabalho sozinhos. Não precisa de ajuda de ninguém. Esther é brasileira e vive num kibbutz a apenas 7 quilômetros de Gaza. Aqui todos escaparam, mas na cabeça dela e de todos estão presentes as cerca de 1.300 vítimas israelenses de um ataque hediondo cometido pelo Hamas. Todos eram vizinhos, amigos, parentes. Ela e a maioria dos moradores decidiram ir para lugares menos inseguros, no norte do país. Sandra Risch também é dali, desse que é conhecido em Israel como o kibbutz dos brasileiros. Aqui eles têm um pequeno museu sobre Osvaldo Aranha, o brasileiro que presidiu a Assembleia da ONU que reconheceu Israel como país. Tem campos de futebol e até a decoração atesta essa ligação com o Brasil. Tem bolas pintadas nas paredes e um colorido alegre que disfarça uma realidade brutal que tem que ser aprendida de criança. Toda essa área do kibbutz é uma área para as crianças brincarem. Tem aqui uma travezinha para o joguinho de futebol, mas, é claro, estando aqui do lado de Gaza, são apenas 7 quilômetros, em caso de ataque, as crianças têm que correr para um lugar para se proteger. E tem que, aqui, bem pertinho, tem esses quartos, né, que são de segurança. Tudo pintado, bonitinho, que dá um ar assim mais infantil e mais singelo, mas você tem que se proteger e tem que entrar aqui, ó. As crianças têm pouco espaço aqui, são para as que correm para cá, porque elas têm apenas 15 segundos entre os foguetes saírem de Gaza e chegarem aqui. É muito pouco tempo. Eu tenho no meu telefone um aplicativo que sempre que tem sirene em qualquer ponto do país, o meu telefone dá um alerta. É um outro tipo de violência, né? Aqui a gente tem menos a violência urbana, esses problemas que tem no Brasil, mas a gente tem essa questão de segurança e realmente é uma coisa que a gente, com o tempo, não sei bem se habitua, mas a gente aprende a enfrentar, a conviver. Morar ao lado de Gaza obriga as pessoas a suportar o insuportável. A realidade de foguetes, de mísseis sendo lançados no lugar onde se vive, é espantosamente normal. São, em média, em tempos considerados calmos, mais de 1.000 por ano. Uma média de 3 por dia? Como aguentar? Sandra nos mostra também o que de mais original tem esse kibbutz. Um vagão verde-amarelo que lembra a obra de um sambista brasileiro de São Paulo, de onde vem a família dela. Casa Adoniran Barbosa, com um museu sobre o grande sambista brasileiro de São Paulo. Mas estamos a apenas 7 quilômetros de Gaza, milhares de quilômetros do Brasil. Mas esse é um espaço de convivência, de alegria e de encontro aqui no kibbutz. Ao mesmo tempo, a gente pode lembrar de um começo de um samba de Adoniran. Não posso ficar nem mais um minuto com você.
Não posso ficar nem mais um minuto com você. Não posso ficar nem mais um minuto foi o sentimento de muitos brasileiros. E desde que tudo começou no sábado, 7 de outubro, o governo federal foi ágil para implementar rapidamente um esquema para retirar as pessoas de uma zona de conflito. E entenderam que nesses voos era importante acrescentar um serviço de bordo muito diferente: ajuda médica e psicológica. É um misto de emoções, né? Tem a questão do pânico, da angústia, mas também daquelas pessoas, tristeza, né? Está deixando a sua vida, que papel que você está trazendo, né? O que você vai ser da sua vida no Brasil. Muitos estão deixando famílias, amigos, vínculos, né? Trabalho. Então não é fácil se refazer, né? Então o nosso papel aqui é realmente estar acolhendo essas angústias, estar racionalizando essas emoções, né? Para minimizar esse pós-traumático. Você imagina o alívio de saber que estava partindo uma aeronave com capacidade de 200 e poucas pessoas e que pelo menos 200 e poucas pessoas seriam retiradas dali e que não pararia por aí. E que o governo estaria se organizando para liberar mais 5, 6 aeronaves para vir resgatar as pessoas. Isso é alívio. Mesmo que a pessoa esteja lá, mesmo que ela aguarde, ela sabe que haverá ajuda. Isso faz toda a diferença. Nos dias que se seguiram a cada voo, diplomatas da embaixada iam organizando as listas e dando prioridade para os mais necessitados. Era um alívio embarcar de volta para o Brasil. Graças a esse esforço, graças ao governo, graças à oportunidade que nós temos, eu agradeço muito, porque estava ficando difícil, remédios acabando, então a gente estava muito assim, ansiosos, nervosos. A gente tentou pegar outros voos de outro jeito, mas estavam sendo cancelados e foi bem rápido também essa movimentação. Achei muito eficiente. O Brasil mostrou a que veio, né? Está todo mundo celebrando que o Brasil voltou à diplomacia competente que o Brasil costumava ter e da qual cujo padrão se afastou nos últimos anos, lamentavelmente. E toda crise traz oportunidades. Coincidiu de o Brasil estar na presidência do Conselho de Segurança nesse momento e ele vem mostrando que não perdeu a capacidade e o profissionalismo de sua diplomacia na construção de um espaço de diálogo, pelo menos. É muito difícil porque você está falando de um país que tem poucos recursos econômicos, poucos recursos militares, poucos recursos políticos em geral, mas está usando tanto a sua trajetória, tradição política, quanto a sua competência diplomática para recolocar-se no jogo diplomático global, oferecendo serviços à comunidade internacional a bem de uma solução que seja equânime na medida do possível, tolerante e construtiva de uma governança global. Tel Aviv é uma cidade de beira de praia, moderna, com um astral festeiro, mas o som mais comum desses últimos tempos tem sido esse. Vimos de perto como funciona o sistema de mísseis lançados por Israel para abater os foguetes do Hamas. Mas ao norte existe um perigo maior. Mísseis muito mais poderosos e sofisticados. O Hezbollah controla esses morros que ficam no Líbano. Fomos até Naharia, a cidade israelense que fica quase na fronteira. A guerra de Israel contra o Hezbollah em 2006 começou aqui, na fronteira com o Líbano, quando militantes do Hezbollah sequestraram 3 soldados israelenses e eles queriam trocá-los por outros prisioneiros. O Hezbollah não imaginava que Israel iria começar uma guerra por causa disso. O fato do Hezbollah não ter perdido essa guerra foi algo que surpreendeu o mundo todo. E aqui em Israel houve sérias preocupações em relação a essa autoconfiança exagerada. De certa forma, algo parecido aconteceu dessa vez em relação ao Hamas. O trauma em Israel é tão profundo, as atrocidades cometidas, os cerca de 200 reféns nas mãos do Hamas, tudo empurra para uma lógica de confronto, punição e vingança. Mas Israel é militarmente tão mais poderosa que o Hamas que uma invasão de Gaza será mesmo um banho de sangue. Os mortos recentes no hospital,
a impossibilidade de fugir por parte de uma população de mais de 2 milhões de pessoas, a punição coletiva e o corte de produtos indispensáveis para a vida, tudo já é uma catástrofe. Qual o tamanho? Por quanto tempo? Pode-se punir alguém pelo crime que outros cometeram? Tratar uma região do tamanho de uma cidade média como uma zona de combate? A diplomacia tenta desesperadamente encontrar uma saída, mas é muito difícil. O grande desafio é o cessar-fogo nesse primeiro momento, né? Por isso essa dificuldade em conseguir algum tipo de consenso no Conselho de Segurança da ONU para que se consiga uma resolução que condene o Hamas como um organismo terrorista e que possa Israel permitir a entrada a construção de um corredor humanitário para a saída de civis, para a chegada de bens de primeira necessidade, em apoio a todo o caos que se instalou ali. Então, esse, no primeiro momento, é o principal desafio. Os Estados Unidos e Israel são aliados né, de longa data. Então, os Estados Unidos já mandou o seu principal porta-aviões para a região. Tá? Isso é um sinal inequívoco de apoio. Nós tivemos as declarações muito rápidas de apoio da União Europeia, praticamente todos os países do Ocidente. E só que, a partir do momento que Israel avança sobre Gaza, a gente percebe, a partir da força e da destruição desses ataques sobre Gaza e do crescente número de vítimas, a gente percebe um segundo momento, que é um segundo momento de ponderação. Tá? Sabemos que Israel tem, segundo esses atores, o direito de se defender contra o Hamas, que não é uma autoridade estatal, não existe um Estado palestino. Então, o desafio maior está do lado do governo israelense, que é um Estado constituído, reconhecido legalmente pelo direito internacional, por todos os países, e o Hamas é um ator não estatal. Né? Então, esse é o desafio. Tá? A cobrança para que Israel obedeça às regras do direito internacional está todo do lado de Israel. Então, acho que não se espera que o Hamas cumpra algum tipo de acordo internacional, né? Então, o desafio é de Israel. Então, por isso, é esse grande debate, né? Criar um corredor humanitário. E, num segundo momento, são os interesses anteriores a esse ataque. A ideia seria que o Conselho de Segurança, responsável pela estabilidade internacional, conseguisse costurar um acordo por meio de uma resolução para encaminhar um cessar-fogo, como você colocou. E aí nós temos a notícia, houve duas propostas no Conselho, uma proposta russa, que foi vetada anteontem, né, porque a proposta russa, ela não condenava o Hamas. Então, basicamente, eles pediam o cessar-fogo, condenavam os bombardeios ali em Gaza, né, por Israel. E a gente sabe que Israel é um aliado americano histórico. E o que o Brasil tem feito? O Brasil é um membro rotativo, não permanente do Conselho de Segurança. Ele tem um mandato agora de 2 anos. E, coincidentemente, neste mês de outubro, ele assume a presidência. As presidências duram 1 mês. Então, mal o Brasil havia assumido a presidência do Conselho, rompeu essa guerra, né? O Brasil é conhecido como um articulador de consensos. E ele tem uma política externa universalista. Ele tem boas relações com árabes e com israelenses, né, judeus. Então, o Brasil propôs uma resolução conciliadora que, ao mesmo tempo que pede a abertura de um corredor humanitário, e aí é uma cobrança em relação a Israel, também condena o Hamas. Essa que era a resolução brasileira. Ela foi à votação e os russos pediram para agregar a isso a exigência do cessar-fogo imediato. E aí foi vetado pelos Estados Unidos. Porque hoje um cessar-fogo não interessa a Israel porque eles estão em plena operação. Pelo contrário, provavelmente eles vão invadir Gaza, né? E aí os objetivos estratégicos deles, que seria aniquilar o Hamas, você não conseguiria implementar, né, tendo um cessar-fogo. É claro que para a população civil, para
para a ordem internacional, o bom era um cessar-fogo imediato. Aqui no Oriente Médio, muitos países apitam e palpitam numa hora tensa como essa. Por trás de Israel existe principalmente os Estados Unidos, com seu poderio militar inigualável, mas também a União Europeia. E por isso, a visita do presidente Biden é um sinal claro de aqui não. Por trás do Hezbollah existe o Irã. Mas Síria, Catar, Arábia Saudita, Egito, mas também a Rússia, todos esses têm uma voz ativa numa teia de interesses que às vezes são conflitantes, às vezes complementares. Nunca esteve restrito a palestinos e israelenses. Como eu mencionei antes, a própria criação do Estado de Israel se deu nas Nações Unidas, uma tentativa de solução política aceitável para a convivência desses povos, cuja narrativa religiosa prega a tolerância, né, curiosamente. Sempre foi um problema geopolítico. No passado isso era mais importante e envolvia os Estados Unidos de uma maneira mais profunda por causa da dependência extrema do petróleo no Oriente Médio. Mas tanto os palestinos quanto os israelenses são muito articulados diplomaticamente, fazem seus lobbies junto aos governos ocidentais, têm as suas associações entre os palestinos, né, uma associação óbvia com os povos árabes. E eu mencionei antes essa tendência estrutural, digamos, de redistribuição de poder dos estados para grupos organizados. Menciono outra tendência estrutural do ambiente internacional contemporâneo, que é a da multipolarização. Então, nós temos, de fato, uma redistribuição de poder entre os estados. Hoje, interessa, por exemplo, à Rússia que esse conflito ocorra porque desvia a atenção da Ucrânia. Interessa à China porque ela tem uma disputa global com os Estados Unidos por uma preponderância no ambiente internacional. Então, ela tem sido muito comedida, condenado, em linhas gerais, os excessos, mas tem deixado fluir esse conflito. Interessa ao Irã, por razões óbvias. E aí o próprio Irã precisa participar dessa solução de uma maneira construtiva e tem que ser chamado à responsabilidade para isso, porque sabe-se que uma boa parte do financiamento do Hezbollah, sobretudo, mas também do Hamas, vem do Irã. É possível buscar formas de cooperação entre judeus e árabes, como se observa, por exemplo, na associação entre Catar e Israel para fazer chegar ajuda humanitária aos palestinos na faixa de Gaza. Não é uma coisa impossível. Agora, é preciso que haja essa decisão. Há uma incoerência, digamos, entre a necessidade de uma ação imediata para cessar fogo e atender às necessidades humanitárias e o interesse de médio e longo prazo das grandes e médias potências na perpetuação de uma situação tensa. Ao lado dessa antiga mesquita tem uma construção. Que diferença de tamanho! Essa imagem representa bem o que se passa aqui. Israel constrói um país em que ao lado convive um outro povo com outros costumes. Pressão e opressão. Territórios ocupados, tem os colonos, os assentamentos, os checkpoints, os muros, arame farpado, câmeras, o controle e a humilhação. Os israelenses se expandem, os palestinos encolhem. Um sufoco essa coexistência, essa existência. E em Gaza tudo é muito, muito pior. Não seria exagero se chamar de prisão, ou mesmo de gueto, palavra que surgiu em Veneza, era o local onde os judeus eram obrigados a viver e eram trancados à noite. Gaza, na prática, é um lugar assim. Israel e Egito têm a chave. O que há ali é uma inviabilidade de uma vida aceitável para os palestinos que estão sendo tratados em Gaza antes do conflito, com acesso a 12 horas de energia em médias, 46, 48% de desemprego, toda a sua dependência, toda a sua vida econômica depende das autorizações que Israel dê para ele se movimentar, direito de ir e vir, está dado por Israel.
acesso aos direitos mais fundamentais. Tudo isso é restringido. Então você pega uma população que se sente tratada numa espécie de campo de concentração a céu aberto por décadas. Ela começa a recorrer a grupos que dizem serem capazes de, pela violência, chegar a uma solução. Não será capaz. Pela violência não se vai chegar a uma solução. Nós vamos chegar à alimentação das posições extremadas, tanto na direita de Israel, que defende simplesmente a aniquilação dos palestinos, que são associados a animais e não a seres humanos, são desumanizados, isso é típico desses processos de conflito, quanto o fortalecimento do próprio Hamas. Quem ganha com esse recrudescimento são as posições extremadas. A vítima serão as populações civis, muitas das quais, a maior parte da qual não apoia nem o governo de Israel, nas suas posições extremas, nem entre os palestinos o Hamas. O governo de Israel nesse momento é de extrema direita e o país está dividido com um projeto de controle da Suprema Corte que ameaça a democracia. Protestos semanais aconteciam nos últimos meses, mas essa guerra mudou tudo. Israelenses se uniram nesse momento de dor. Estão dispostos a resolver de vez o problema do Hamas. Mas uma guerra que mata muitos civis acaba produzindo mais inimigos. Afeganistão e Iraque mostraram isso. Do lado palestino, são 30 anos do Acordo de Oslo, chamados de Paz dos Bravos, por se achar que, a partir dali, a solução para uma convivência ou vizinhança entre israelenses e palestinos seria possível. Falsa expectativa, nada deu certo. Na verdade, o acordo foi péssimo para os palestinos e o principal responsável do lado deles nas negociações foi Mahmoud Abbas, um líder que hoje, aos 87 anos, não tem quase nenhuma legitimidade. Esse é um tema mundial porque, de certa forma, todo mundo já viu, leu ou ouviu a respeito. Debater culpas, resgatar crimes, guerras, atentados e injustiças passadas não leva mais a lugar algum. Aqui todos os argumentos racionais e emocionais já foram usados. Todos têm um discurso pronto. Cada lado está no seu bunker mental e são super treinados nessa discussão. Palestinos e israelenses são capazes de acrobacias verbais para justificar suas opiniões. A grande maioria não tem o menor interesse em entender o outro. Jerusalém é o centro maior de intolerância recíproca. É o lugar mais sagrado para 3 religiões. Mas a prática religiosa na Terra Sagrada, na prática, parece incentivar a exclusividade e a discriminação, em vez da tolerância e do amor. Esse senhor palestino de 70 anos já viu esse filme várias vezes, que com o tempo vai ficando cada vez mais brutal. And in Gaza, this every 2 years, 3 years, 1 year, the same story, war, and so many killings, so many, same story. There is no end, I believe, no end. It takes more time, maybe. Para o embaixador que cuida, que vê de perto a relação entre os dois lados, também o sentimento é de um realismo pessimista. Se não for dada uma resposta adequada, correta, a sobrevivência e a identidade dessas 5 milhões de pessoas, o problema só vai continuar. Sim. E eu acrescentaria outra coisa, esse problema tem que ter solução, não pode ser gerenciado. Qual é a diferença? Uma coisa é você gerir o conflito, né? Gerenciar o conflito. Outra coisa é resolver o conflito, né? As causas do conflito. Né? Então, qual é a causa do terrorismo? É todo esse colchão de antes. Na verdade, ou seja, o terrorismo evidentemente que tem que ser condenado, intolerável. Não pode haver terrorismo. Matar crianças, matar famílias, isso é uma covardia. Terrorismo é covardia, não é bravura. Né? Então, como as pessoas que estão nessa condição, mesmo
não tendo criação, educação, etc., para se radicalizarem, a realidade as empurra para a radicalização e para o terrorismo. Então é necessário que as causas, a raiz dos problemas seja resolvido. E o que estamos vendo é o gerenciamento do conflito. Isso é uma atitude irresponsável. Gerenciar um conflito, como o que temos nessa região, é uma irresponsabilidade da comunidade internacional. E o Brasil é uma voz que sempre, desde o início, apontou para a necessidade da correção dessas causas estruturais do conflito. Enquanto essas causas permanecerem, o conflito só vai piorar. E é um conflito simbólico, né? Que é usado como uma bola de futebol por outros países do mundo islâmico também, que em certo momento resolvem usam como uma válvula de escape dos seus problemas internos, falando da questão de Israel e dos palestinos, né? Então, vira uma espécie de uma ferida, né? Sim. Que acaba causando problemas em outros lugares também, né? Sem dúvida, não, sem dúvida. E ligações entre, que eu considero complicadas, entre a realidade interna e as políticas internas de outros países, né? O conflito daqui é importado em discursos ideológicos de um ou de outro lado, em outros países. Não pode acontecer. A realidade daqui é específica, ela tem que ser resolvida aqui mesmo, pelos atores locais, com o apoio internacional. Israel tem um peso moral ancorado em séculos de sofrimento que culminaram no horror do Holocausto. A perseguição dos judeus, na maior parte, foi feita por cristãos. Os israelenses nunca mais querem ser vistos assim, como os fracos, os coitadinhos. E ao longo desses séculos, os judeus criaram uma cultura extraordinariamente rica, que deu e dá contribuições valiosíssimas para a humanidade. Dezenas de judeus ganharam o Prêmio Nobel. São judeus, nomes como Einstein, Marx, Freud. O antissemitismo ainda é algo presente e qualquer crítica às ações do governo israelense não pode justificar preconceitos. Embora seja bíblica a história da vitória de Davi sobre Golias, a vitória do fraco sobre o forte, na vida real não é bem assim. A chance dos palestinos derrotarem os israelenses não existe. Entra ano, sai ano, para eles só resta um destino, uma força: esperar. Jerusalém para os israelenses é Yerushalayim. Tem a palavra paz no nome da cidade, Shalom, mas paz não existe faz tempo. Aqui são como camadas e camadas de história sobrepostas, uma arqueologia da humanidade. É como dizem, Jerusalém, aliás, vale para todo Israel, tem muita história e pouca geografia. De certa forma, é o oposto do Brasil.